Meus queridos irmãos, a todos a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando a sua casa, a sua família, o seu lar e todos os seus projetos em nome de Jesus. Nós estamos aqui gravando aos nossos irmãos mais um subsídio da nossa escola bíblica dominical, material de apoio, de complemento para apoiar os nossos amados professores que estarão ensinando a palavra de Deus, a lição da escola bíblica dominical neste domingo. Lembrando que nós estamos com uma lição excelente, aqui é a nossa lição, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. A lição do domingo passado ela foi tão enriquecedora que irmãos da nossa congregação se manifestaram questionando que o tempo era pouco para a explanação da lição. Inclusive, nós aproveitamos a oportunidade e exploramos ontem no nosso culto de ensino sobre a lição, falando conteúdos referentes à lição, falamos sobre os tipos de teologia que está sendo pregada no nosso meio. Foi muito bom, graças a Deus. E quanto mais a gente se aprofunda na lição bíblica, no estudo da palavra de Deus, irmãos, mais a gente vai descobrindo como o inimigo tem tramado estratégia, forma para desacreditar, desconstruir a palavra de Deus, o evangelho, o cristianismo. Então nós precisamos estarmos focados totalmente, viu, irmãos? Totalmente nos acontecimentos e principalmente na palavra de Deus, firmando a nossa fé. Então nós queremos trazer um subsídio, lembrando que nós não vamos comentar ponto por ponto da lição, o professor vai fazer isso, nós vamos trazer um material que vai apoiar, né? É um material de apoio para os nossos irmãos que estarão meditando a palavra do Senhor Jesus Cristo. Né? O professor estará meditando. Eu tenho um vídeo aí para os nossos amados professores sobre as qualificações, né? Dicas importantes para os professores. Então, os professores quiserem tomar nota, procure aí o nosso canal que tem dicas especiais sobre este assunto. Então, qual é o assunto que vai ser ensinado nessa lição? É o perigo do ensino progressista, que tem como fundamento desconstruir a fé cristã, afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo, tornando eles apenas militantes das causas sociais. Então, é uma nova ideologia que está surgindo, que tem como esse projeto, né, enfraquecer a vida espiritual, as doutrinas bíblicas, com uma suposta luta pelas causas sociais. Viu? Isso é camuflado, né? Então, o professor, ele vai ter 3 pontos importantes. O primeiro ponto, aqui está, a descaracterização do cristianismo. O segundo ponto, as teorias progressistas. E o terceiro ponto, refutando o ensino progressista. Então, como é que nós vamos refutar esses ensinos? Como é que nós vamos preservar a nossa fé intacta diante de Deus? E aí, meus amados irmãos, será uma excelente lição bíblica, uma lição importantíssima, que tem muito a se aprofundar, muito a se estudar, e eu creio que Deus irá
com certeza nos abençoar para que tenhamos uma lição importantíssima que vai preservar os nossos valores, os valores cristãos dentro da palavra de Deus. Então nós queremos trazer algumas informações importantes sobre esse ensino, né? Sobre essa ideologia, esse relativismo que está sendo pregado, né? O relativismo moral, que nega a verdade absoluta da palavra de Deus e ensina que tudo é relativo e depende, desculpa, do ponto de vista do que a pessoa enxerga, a pessoa vê. Então, meus amados irmãos, o progressismo, que é o mesmo liberalismo, ele tem algumas contradições com a palavra de Deus, né? A primeira coisa que esse ensino progressista faz é reduzir, viu? É reduzir a veracidade e a autoridade da Bíblia. Ponto. Nós vemos aí até líderes religiosos, famosos, dizendo que a Bíblia tem que ser reescrita, que a Bíblia é ultrapassada, que a Bíblia é patriarcal, é antiga, que a Bíblia é opressora. Enfim, esse movimento progressista também tem como fundamento reinterpretar as doutrinas essenciais da Bíblia. Então, irmãos, eles pegam o texto bíblico e vai interpretar ao seu bel prazer. E nós temos visto aí na sociedade, na mídia social, pessoas pegando textos isolados da Bíblia e aplicando a sua condição de vida. Esse ensino progressista também, ele traz um sentimento. Esse ensino vai colocar as emoções humanas, os sentimentos humanos e o desejo humano acima da ortodoxia bíblica, acima do ensino da palavra de Deus. Você quer? Você sente vontade? Você sente desejo de fazer isso? Pô, faz! É isso que o ensino progressista ensina, que você pode fazer tudo aquilo que você sente desejo. Você sente desejo de ter 3 esposos, 3 esposas, pô, faz, pode fazer. Você sente o desejo de se relacionar com pessoas do mesmo sexo, pô, faz. O importante é se é de verdade, é com o coração aberto. Então é esse o tipo de ensino que a doutrina progressista tem ensinado, e também tem ensinado que a salvação é baseada por justiça social. Essa doutrina é muito antiga, essa pregação, nós temos aí religiões, né, que prega que a salvação é pelas obras, eu vou ser salvo pela caridade, eu dou esmola para as pessoas, eu ajudo as pessoas, então eu vou ser salvo. Eu posso viver uma vida dissoluta, mas se eu dou a minha esmolinha, ajudo os pobres, pronto. E não é, a salvação não é pelas obras. Um salvo em Cristo pratica boas obras, mas as boas obras não garantem a minha salvação. Nós temos isso bíblico. Agora, essa teologia progressista pegou esse ensino da salvação pelas obras e infiltrou dizendo que a salvação é pelas obras sociais. Você não vai ser salvo por pregar a libertação do pecado. Você vai ser salvo por defender os negros, os pobres, os desempregados, os bandidos, aquele coitadinho que roubou um celular porque o papai e a mãe não deu dinheiro para ele comprar, ele roubou o celular. E que erro tem? Que pecado tem isso? E nós vamos aí
Nós vemos fala de pessoas importantes da sociedade dizendo: não tem nada a ver o coitadinho pegar e roubar um celular e a polícia querer prender. Viu? A culpa é dessa sociedade opressora que não dá oportunidade para essas pessoas. Mas é esse o ensinamento que existe por aí, entendeu? Então, é essa a finalidade do ensino progressista. A outra, né, é a redefinição de termos históricos. O ensino progressista, irmãos, é o liberalismo que estão infiltrado em uma única palavra, vai ensinar que a Bíblia não é inspirada e que ela é inerrante. Então eles vão mostrar que a Bíblia contém erro e não é a palavra, é um simples livro, né? Vai ensinar que o homem não foi feito à imagem e semelhança de Deus. Inclusive, né, os adeptos do ateísmo, do evolucionismo, né, da doutrina de Charles Darwin, aplicada no século XIX, vai enfatizar que nada se criou, né? Aliás, tudo se transformou, né? Então, essa ideologia do progressismo vai também ensinar que Jesus não nasceu de uma virgem, viu, irmãos? Eles vão negar a virgindade de Maria e vai dizer que isso é apenas um mito para enfeitar a história. Outra coisa que eles ensinam é que Jesus não é filho de Deus. Ele é apenas um homem revolucionário, assim como Napoleão Bonaparte, Tiradentes e outros personagens da história. É esse o ensino que eles estão infiltrando dentro do cristianismo. Eu estou dando aula aqui, viu? As crianças fazem menos barulho que eu estou dando a aula. Pois é, meus amados irmãos, então esse ensinamento tem ensinado que tudo se trata de um mito, né? Que Jesus era apenas um homem e que não era filho de Deus. A outra coisa, meus amados irmãos, que eles ensinam que Jesus não ressuscitou. Viu? O ensino progressista nega a ressurreição de Jesus. Viu? E tanto física como espiritualmente. O ensino progressista fala que Jesus não nos salva do pecado, que não existe expiação, que o que vai salvar nossos pecados, o que vai amenizar os nossos pecados é justamente as nossas boas obras, as nossas defesas em relação às obras sociais. O ensino progressista também ensina que Jesus não virá novamente e que ele já veio, que ele já está dentro do nosso coração. Então, mais ou menos é essa a ideia, irmãos, que o ensino progressista faz, viu? Além disso, eles têm as suas premissas principais, as suas doutrinas principais. Eles têm como objetivo, qual é? Primeiro, enfraquecer a autoridade da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus. Ele quer distanciar o homem das verdades cristãs. Então, quanto mais o homem vê a Bíblia como cheia de falha, como um livro qualquer, como um livro de história, de mitologias, mais o ensino progressista vai crescendo e vai desenvolvendo. A outra coisa é que eles propagam de forma herética que a Bíblia contém erros. Eles pegam um texto que existe uma aparente contradição para dizer que a Bíblia é. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, em um dos evangelhos, a Bíblia diz que Jesus entrava em Jericó e encontrou um cego. Outro evangelho diz que foi quando Jesus saía de Jericó e encontrou um cego. Dentro desse mesmo texto diz que era um. Dentro desse mesmo texto diz que é dois. Dentro da mesma narrativa. E aí o que eles fazem? Olha aí a Bíblia se contradizendo. Jesus curou na entrada de Jericó ou Jesus fez um milagre na saída de Jericó? Estou citando um dos inúmeros exemplos que eles citam dizendo que a Bíblia contém erro. Eu quero aproveitar e indicar esse livro, viu? A Bíblia através do século. É o melhor livro para os irmãos conhecer
a história da Bíblia, a formação da Bíblia, as divisões da Bíblia, do livro sagrado, como ele chegou até nós, tendo como autor um dos maiores mestres, Antônio Gilberto. Então, todo professor precisa ter esse livro na sua cabeceira, na sua biblioteca. Amém, meus irmãos? A outra coisa, o outro objetivo do ensino progressista é ensinar que Deus não é soberano, que as coisas fogem da soberania de Deus. E aí, qual é a ideia que eles ensinam? Se Deus fosse soberano, se Deus fosse poderoso, por que Deus não evitaria a fome, a morte, a escravidão, a opressão? Lembrando que Deus criou o homem dotado de livre-arbítrio e tudo o que acontece na vida humana, na história humana, é consequência das suas escolhas. A outra coisa, meus amados irmãos, para não deixar muito extenso, porque a finalidade é essa, é justamente trazer um conteúdo para os irmãos reaplicar, é que eles negam a doutrina do pecado. Que o pecado é aquilo que, como eu falei lá atrás, está baseado naquilo que a gente imagina e tem como ponto de vista. Enquanto que a palavra de Deus ensina que o pecado, se for a formação do pecado, a origem do pecado foi no mundo espiritual, que Deus não é autor do pecado, que o homem tem a natureza pecaminosa, eles negam a doutrina do pecado. E eles só enxergam para o pecado de forma distorcida. Pecado para eles é uma pessoa estar desempregada. Pecado é alguém estar oprimido pelo vício das drogas. É lógico que é pecado, mas eles não veem o pecado pela ótica espiritual. Pecado para eles é a pessoa ser pobre, viu? E interessante, eu quero até compartilhar com os irmãos, na escola bíblica dominical que nós tivemos agora, uma das nossas alunas, a irmã Iraneide, fez uma pergunta que aparentemente causou aquele sorriso, né, aquela tom de brincadeira, mas uma pergunta interessantíssima. Ela disse assim: irmão Josias, quando Adão e Eva pecou, se Deus tivesse matado eles na mesma hora, tinha resolvido o problema do pecado? Aí todo mundo... Não tinha resolvido. Por quê? Porque o pecado não se iniciou no Éden, no jardim do Éden. O pecado iniciou no mundo angélico, no mundo espiritual. E outra, Deus até fez isso para mostrar. Quando Deus destrói o mundo antediluviano, matou todo mundo, só quem que escapou, irmão? Noé e a sua família. Quando terminou tudo, Noé plantou uma vinha, bebeu do fruto, se embebedou, o filho viu a nudez. O que aconteceu? O pecado deu continuidade. Então, não resolveu o problema do pecado, Deus permitindo que o homem, o mundo, fosse morto através do dilúvio. Por quê? Porque o pecado é espiritual. E o que vai resolver o pecado é a espiritualidade. O ensino progressista resolve que o pecado é social e para resolver o pecado é tirar o camarada lá da Cracolândia, colocar ele no quartinho com ar-condicionado, TV a cabo, internet, almoço e janta todo dia, viu? Reintegrar ele na sociedade e pronto. E muitas, eu conheço, porque eu conheço instituições, a Igreja Assembleia de Deus, ela tem essas associações, essas casas de recuperação. A igreja tira o cidadão lá da Cracolândia, do mundo do crack, do vício, leva para a casa de recuperação. Lá ele fica 1 ano, 2, sai. Sabe o que acontece? 5 anos, 6 anos depois, volta de novo. Por quê? Porque resolveu o problema social, mas não resolveu o problema espiritual. Viu? Então é aí que o ensino progressista ensina. É aí onde eles negam o pecado. O pecado não se resolve de forma social, mas é espiritual. O homem precisa nascer de novo, como a própria Bíblia
ensina. E a outra coisa, eles relativam os valores morais. O que é relativar os valores normais? É normalizar, viu? É normalizar, é colocar no mesmo patamar, viu? E aí, meus amados irmãos, uma dessas relativações está baseada no ensino liberalista. Meu corpo, as minhas regras. Viu? Hoje os militantes estão aí militando para ser aprovado o aborto. É meu corpo, a mulher tem um corpo dela, tem o direito de abortar. O suicídio, tá com vontade de morrer, vai lá, se mata. Viu? Os direitos morais. Aí, a legalização das drogas. O bichinho tá com vontade de fumar uma maconhinha, deixa, libera. E olha o que eles estão ensinando. Só o pai, uma mãe, uma família que tem alguém, um dependente químico na sua, sabe o sofrimento que é, mas eles querem legalizar de qualquer jeito a liberalidade da sexualidade, viu? Hoje, hoje a moda é relacionamento aberto, viu? Ó, você tá casado, mas eu posso ficar com quem eu quiser e tu fica com quem tu quiser. Se achar ruim, tu tá numa sociedade escrota, tu tá numa sociedade machista e pronto. É essa a ideia, viu? Que tem sido pregado. O homem pode casar com 3, 4 mulheres, a mulher com 4. Hoje a gente vê na internet mulher casando com cachorro, viu? Homem com cachorro, com animal, com jumento, com cavalo, viu? Dentro de relativação dos valores. Te faz bem? A ideia que se prega é: te faz bem? Te faz bem? Tu ama isso? Tu quer fazer isso? Então tá liberado. Para concluir, eles defendem o resignar. Viu, irmãos? Eles defendem o resignar da fé cristã. Ou seja, o que é resignar? É aquilo que se assume sobre perdas e impossibilidade. Quando eu resigno, eu estou assumindo algo que não é possível. Então o que eles defendem? Se você não suporta o jugo dos dogmas da igreja, cai fora. Para de crer no cristianismo que te sufoca. É assim que eles ensinam. E eu vi um vídeo agora de um suposto cristão dizendo: olha, se você quiser viver feliz, em paz, sem cobrança, sem ninguém no teu pé, não aceita assumir responsabilidade na igreja, porque o teu líder, o teu pastor não vai poder te cobrar. Viu? É isso que a sociedade está ensinando. Então, eu espero que os irmãos, os nossos professores, apliquem esses conteúdos que nós passamos adicionais, tenham uma boa aula, invista nessa aula importantíssima para a nossa igreja. Amém? Eu até dizia entre aspas, né, que a situação, irmãos, a situação está tão gravíssima, viu? Que alguns teólogos chegam até dizer que está chegando um pouco tarde essa lição. Mas eu sei que não é tarde demais para nós ensinarmos a nossa geração sobre a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Forte abraço.